Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Leremos do 27 até o versículo de número 30. Diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém? Até aqui, poucos versículos, e vamos tentar trazer à igreja, à luz desse texto, a compreensão da natureza do Senhor Jesus Cristo. Temos uma forte preocupação nos últimos dias em tentar explanar à igreja quem de fato é o Senhor Jesus Cristo. Porque não é novidade na igreja, isso nós já vimos e vamos estar falando sobre isso, sobre uma certa confusão acerca dessa definição de quem é o Cristo. Até mesmo em nossos dias, quando nós perguntamos sobre quem é Jesus, e eu falo até mesmo de membros da igreja cristã, eles têm uma compreensão muito rasa de quem é Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua natureza, da sua humanidade, da sua divindade, do seu esvaziamento, da sua ascensão, da sua glorificação. E claro que não vamos estar falando de todos esses ricos aspectos da figura do Senhor, mas trazer de uma forma prática, trazer à igreja de uma forma prática a compreensão de quem é Jesus, porque quando formos confrontados, quando alguém nos perguntar quem é Jesus, quem é o Cristo, quem é esse Messias, nós possamos estar falando às pessoas com clareza, com clareza. Nosso objetivo não é trazer uma mensagem meramente teológica, mas um ensinamento bem prático acerca da palavra de Deus. Nós lemos o Evangelho de São Marcos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, que provavelmente vai servir de base para que os outros evangelhos, principalmente os outros dois evangelhos, Lucas e Mateus, serem escritos, porque nós encontramos esse mesmo evangelho na sua totalidade nos outros evangelhos, falando do evangelho de Marcos e de Mateus, com exceção do evangelho de João. Mas lendo o texto, a gente percebe uma preocupação do próprio Senhor Jesus Cristo em que a sua igreja, em que o seu povo, os seus discípulos conseguissem definir quem ele era, pudessem falar do que ele era. Eu acho que é interessante que aqui no texto em questão a gente não vê uma preocupação de Jesus em relação a os de fora saberem quem ele era. Vocês vão perceber que as pessoas estão dizendo aí várias coisas sobre ele. Uns dizem que ele é mais um profeta, a tradição judaica guardava um certo profeta, a manifestação de um certo profeta ali ainda para aquela época. Uns diziam ali de uma raiz mais primitiva do judaísmo, aqueles que criam ainda em uma reencarnação, que Jesus Cristo poderia ser a reencarnação do próprio Elias, ou que o próprio Elias teria voltado ali do céu e estava ali novamente. Mas Jesus, ele tinha preocupação de que os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, os seus apóstolos, aqueles que posteriormente seriam os apóstolos, eles soubessem falar quem ele era. Então Jesus, sobretudo, independente do que se diz aí sobre ele, Jesus quer que a sua igreja, os seus filhos, aqueles que o seguem, saibam defini-lo, sabe dizer quem ele é. E é muito genérico a explicação de dizer, Jesus é o Filho de Deus. E uma coisa que a gente ouve muito falar, as pessoas dizem assim, para mim, Jesus é isso. Para mim, Jesus é aquilo.
Talvez por suas experiências você tem Jesus de uma forma íntima, você traga uma definição ali muito íntima de Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele não passa a existir, como alguns pensam, a partir do momento ali que ele nasce ali da mulher Maria. Que Jesus ele passa a existir ali naquele momento. Não, Jesus Cristo, nós entendemos que ele é eterno. E também fazemos uma confusão muito grande sobre eternidade, porque a gente costuma dizer que eternidade é eterno, esse aspecto daquilo que não tem fim. Mas eterno não só é aquilo que não tem fim, mas a eternidade também é um aspecto daquilo que não começou. Jesus ele não tem um começo, assim como Deus ele não tem um começo, porque Jesus, que é Deus, ele é pré-existente em si mesmo. Jesus Cristo sempre habitou o céu, sempre habitou em glória. Não é à toa que a carta de Paulo aos Colossenses vai dizer que tudo foi feito por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo existe em Jesus, tudo subsiste na pessoa de Jesus Cristo. E eu falo agora de Jesus Cristo na sua divindade, nele pré-encarnado. A gente vê uma cena muito bonita ali no livro de Daniel, quando aqueles homens de Deus, Sedraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados ali na cova dos leões, na verdade na fornalha. A fornalha acesa 7 vezes mais do que de costume aquela fornalha era acesa, onde até aqueles que jogaram aqueles homens morreram por não suportarem aquelas altas temperaturas. E ali da fornalha, os que estavam de fora da fornalha podiam observar aqueles homens dentro da fornalha, principalmente o rei, olhando aqueles homens ali na fornalha, caminhando. E aí ele questiona os seus servos: por um acaso nós não jogamos 3 homens na fornalha? E por que nós vemos 4 homens? E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses, aleluia. E a gente vê que Cristo já era manifesto, já havia se manifestado, que nós vamos chamar de cristofania, ou teofania, mas no caso, quando se trata da pessoa de Cristo, de forma mais específica, nós vamos chamar de cristofania, que são essas revelações, ou essas aparições do Cristo pré-encarnado ali no Antigo Testamento. Então eu entendo que Jesus Cristo é eterno e é o princípio de todas as coisas. O Evangelho de João vai dizer que ele é o Logos de Deus. O termo grego para Logos, ou o termo grego Logos, significa o princípio, o começo, aquilo onde todas as coisas subsistem. Em uma tradução mais rasa, significa a palavra de Deus. E nós podemos então, em cima do que ensina João, dizer que Cristo é a palavra de Deus que encarnou, é a palavra de Deus que se fez carne, é a palavra de Deus que foi palpável, é a palavra de Deus que foi audível, a palavra de Deus que foi compreensível, que foi manifesta ali na pessoa do homem Jesus Cristo. Glória a Deus. É como a irmã disse, falando aqui do Senhor Jesus Cristo, nós tocamos, nós vimos. Os evangelistas, eles colocavam muita ênfase nisso, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, aleluia. Jesus, que era todo poderoso em glória, ele resolve se esvaziar da sua glória, ele resolve se esvaziar de sua majestade, ele resolve se esvaziar do seu poder, para habitar em um corpo terreno, para ali habitar ali no útero ali de Maria, e nascer ali como menino Jesus, como ali costumamos chamá-lo, e ter uma vida simples, e nascer ali numa família simples, no meio de um povo simples, um pai simples, de uma profissão simples, e habitou entre nós, irmãos. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa.
E Jesus poderia ter escolhido nascer no palácio, uma vez que ele trazia na carne a linhagem ali de Davi. Ele poderia nascer ali no palácio, o palácio que agora era dominado pelo idumeu Herodes. Herodes, que por sua linhagem não deveria estar governando a Judeia, nem aquelas circunvizinhanças. Herodes foi colocado ali pelos próprios romanos. Jesus Cristo poderia ter nascido ali no palácio, mas Deus, ele tem os seus planos, assim como Deus tem o seu plano, os seus projetos, e nesse projeto ele nos incluiu, graças a Deus. A gente costuma muito dizer, irmãos, talvez até se distanciando um pouco da palavra, a gente gosta de dizer: Deus tem um grande plano na sua vida. É verdade, mas o principal plano de Deus para a tua vida, meu irmão, para a tua vida, minha irmã, é a salvação da sua alma, amém? Amém. É a nossa salvação. E às vezes nós, obreiros, pastores, a gente se inflama muito: Deus tem um grande plano na minha vida, como se a história, como se a obra de alguma forma dependesse de mim. Nós não podemos nos envaidecer por isso, irmãos. Às vezes nós estamos no lugar certo e na hora certa, onde Deus está realizando o seu projeto, onde Deus está realizando as suas maravilhas, onde Deus está fazendo grandes coisas. E como nós estamos aqui na Aliança em Cristo, nós passamos a fazer parte desse grande projeto de Deus, amém? Aleluia. É para Jesus Cristo, é Ele que é o alvo, é Ele que deve ser glorificado, é Ele que deve ser exaltado, porque é Ele que foi coroado. Não foram pastores, não foram reis, não foram homens, não foram anjos, não foram arcanjos, querubins ou serafins. É Ele que está entronizado no céu de glória à destra de Deus Pai, aleluia. Aleluia. E graças a Deus, nós estamos aqui incluídos nesse plano, aleluia, fazendo parte desse projeto, aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Porque o teu olhar de misericórdia nos uniu novamente com Deus, irmão. Aleluia. A palavra diz: e Deus nos reconciliou novamente com Ele, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Então Cristo, Ele é o elo. Quem é Cristo, Rômulo? É o elo que me liga novamente a Deus Pai, aleluia. Porque eu estava separado, eu estava distante, eu estava perdido, e aí em Cristo eu volto a ser de Deus. Glória a Deus. Nos liga novamente com o Pai, glória a Deus. Aleluia. Nos traz de volta, através de um sacrifício magnífico, irmãos, através de uma obra redentora. Não havia necessidade nenhuma de Cristo morrer por nós. Eu digo no sentido que Deus, se quisesse, poderia resetar o mundo e fazer outra humanidade para Ele. Mas Cristo nos amou, você entende isso? João 17, Cristo está ali orando, chorando e nos amando antes de nós nascermos. Quando Ele mesmo diz: eu não oro só por estes, fazendo menção de seus discípulos, mas eu oro também por aqueles que vão crer em mim através desta palavra. Aleluia. Ele sabia que aquilo estava sendo registrado. Ele sabia que João ouvia aquelas palavras e redigia aquelas palavras, guardando ali nos anais da existência, para que mais tarde eu e você, nós, a Igreja Presbiteriana Renovada, nós lêssemos aquela palavra e passássemos a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Cristo é Deus, irmãos. Amém. Tenha isso em mente. Cristo é Deus, sempre foi Deus. Mesmo com o filho do carpinteiro, porque ele mesmo se dizia: porque o filho do homem precisa ser entregue nas mãos das autoridades e sofrer e ser crucificado. Quando ele anunciava, e ele se referia muitas das vezes a si próprio como filho do homem, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do filho do homem. E aí ele faz a menção
dele encarnado. Ele filho do homem José. Aleluia. Porque o que Cristo faz é incompreensível para mim até hoje, irmãos. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é de cristologia. Desse desejo de Cristo se tornar homem, de andar entre nós. Mas ao mesmo tempo, mesmo ele sendo homem, ele não deixa de ser Deus. Ele não era metade homem, metade Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus, unidos naquela única pessoa, naquele único personagem. E aí a gente não consegue entender como essas duas naturezas, elas não ali se confundiam. Aquelas duas naturezas, elas não se confrontavam, elas não se perdiam, porque algo maravilhoso ali acontecia. Deus andou entre nós, irmãos. Aleluia. Deus, ele pisou aqui nessa terra. E a humanidade de Cristo serve para que ele se tornasse de fato esse elo de ligação. Porque na natureza humana ele passa as mesmas coisas que nós passamos. Ele soube que é sentir calor, que é sentir frio. Ele soube o que é uma enfermidade. Ele precisou ali ser amamentado, precisou ser higienizado ali pelos seus pais, pela sua mãe. Ele aprende uma profissão ali do seu pai José. Jesus Cristo tinha uma preocupação tão grande com o povo, que ele escolhe nascer no meio desta simplicidade e andar conosco e padecer as mesmas coisas, passar as mesmas situações, para que de fato ele tivesse total legalidade como intercessor dos homens, um único mediador entre Deus e os homens, o Cristo homem. A Bíblia faz questão de dizer, o Cristo homem ressalta mais uma vez essa humanidade, porque Jesus Cristo era homem. E para a igreja, esse nosso Cristo é o nosso Senhor. O que fez a igreja ser perseguida por muito tempo ali pelo império. Uma das grandes proibições, dos grandes absurdos daquela época, era a declaração de que havia outro Senhor que não fosse César. A igreja era extremamente perseguida porque dizia: Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor. E aqui naquele mundo helenista, só César era o Senhor. Mas a igreja levanta um Senhor que era acima de César. E a igreja morria, era martirizada, mas não negava o senhorio ali do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque a igreja passa a entender que Jesus Cristo não era apenas um homem. Ele não era qualquer homem. E como disse a vocês, havia uma preocupação do Senhor, que a igreja entendesse quem ele era. E quando ali Pedro declara: Tu és o Cristo. Cristo, o ungido, o escolhido, o esperado. É a palavra grega para Messias, que significa a mesma coisa. O ungido, o esperado, o escolhido, aquele que virá, aquele que foi profetizado ali pelo profeta Isaías. E Pedro e os discípulos, os futuros apóstolos, eles tinham certeza que ele, aquele Jesus, era o Messias de Deus, era aquele que viria. Mas mesmo no meio deles, ainda havia muita confusão em definir quem era Jesus. Você vai ler o mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, você vai encontrar ali os discípulos do Senhor confundindo a missão do Senhor. Isso versículo 35 em diante, Marcos 10, 35 em diante, onde nós vemos ali Tiago e João, filho de Zebedeu, se aproximando de Jesus e pedindo posição. Nos permite sentar à tua direita e sentar à tua esquerda, como que dissesse: quando tu ganhar a eleição, nos faz seus ministros. Porque eles entendiam que o ministério de Cristo era uma coisa terrena, porque o judeu esperava nesse Messias uma figura política, esperavam ali uma figura, ali como a figura do próprio rei Davi, alguém que seria rei e que libertaria ali Israel e toda a Judéia do domínio ali dos romanos, porque eles já haviam sido oprimidos por babilônicos, por assírios,
por gregos, por tantos povos, os próprios egípcios, e agora estavam sobre o domínio de Roma. E eles precisavam que esse ungido se manifestasse para lhes trazer essa libertação. Então, nós temos os discípulos do Senhor pedindo posição. E Jesus mais uma vez vem advertir essas pessoas, porque elas estão ali sem compreender quem Ele era. Eles não compreendiam ali qual era a sua missão, e também não entendiam que o reino de Deus era superior ao reino dos romanos, que o reino dele era superior ao próprio trono de Davi. O seu reino não terá fim, diz a palavra do Senhor. E o reino dele é esse reino que é infinito, esse reino que é extraordinário, esse reino ali que não é os reinos como nós vimos ali no livro de Daniel. Ora dominavam babilônicos, ora nós tínhamos ali persas, ora nós tínhamos ali os medos. Os reinos começavam, rei se levantava, rei caía, mas Daniel mesmo serviu um rei que nunca cairá, aleluia. Porque se levanta rei, cai rei, mas Cristo é rei para sempre, irmãos. Ele é rei para sempre. Se levanta governante, cai governante, mas o trono de Cristo nunca estará vazio, glória a Deus. Jamais estará vazio, porque Cristo é rei dos reis, Senhor dos senhores. Vocês lembram da visão de João em Apocalipse? Aquela visão maravilhosa, onde João, quando ele vê o Senhor Jesus, agora não o Cristo da crucificação, eu falo não daquele seu aspecto ali martirizado, mas ele vê o Cristo agora glorificado, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, seus cabelos como a pura lã, e na sua coxa essa mesma declaração: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele abre a boca para declarar: eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aleluia. Aleluia. Jesus é o princípio de tudo, irmãos. Ele é o princípio de tudo e é a razão de tudo. A história toda do universo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que você pensar, a história talvez das guerras, dos grandes acontecimentos, tudo tem a ver com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é a grande estrela da criação, Ele é a grande estrela desse espetáculo chamado existência, e todos que surgiram depois dele são meros coadjuvantes, porque ninguém se compara a Ele, nenhum profeta se compara a Ele, porque as profecias falavam dele mesmo, e a gente precisa compreender isso. Talvez Jesus, pela grande maioria, não era compreendido dessa forma, nem aceito como Messias, talvez por uma questão de aparência, porque nós homens somos muito tidos à aparência, a títulos. Isso é um perigo. Hoje pela manhã falava a nossa igreja irmã: cuidado com os apóstolos que surgem por aí. Será que de fato existem esses apóstolos? Será que esse ministério ainda é presente? Muito cuidado, irmãos. Quando foi necessário que um apóstolo substituísse o lugar ali de Judas, ali nós temos uma reunião, um colegiado apostólico, colocando as exigências: que tenha visto o Senhor Jesus Cristo, que tenha o visto ainda por cima, glorificado, aleluia. Aleluia. E alguém diz: quem de nós o viu encarnado e glorificado? Aí coloca o nome de dois homens, entre eles Matias, porque quando Jesus ele ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, e depois ele vai assunto ao céu. 120 crentes estavam ali, 120 pessoas, os mesmos 120 que ficaram em Jerusalém, o mesmo que receberam a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles homens esperando esse revestimento de poder, 120 crentes reunidos ali, esperando a promessa do Espírito Santo vir sobre eles,
aleluia, o continuador. Porque uma das declarações mais importantes da igreja, irmãos, é quando Cristo sobe ao céu, as pessoas atônitas, impressionadas, talvez entristecidas, ele morreu, ressuscitou e está indo embora de novo. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei convosco o continuador, o consolador. Ele usa a palavra grega, ele deixarei o paracletos, o advogado, aleluia, aquele que anda do teu lado e te ajuda. É a tradução mais clara para o português. Daí para frente, ao longo desses 20 séculos de igreja, nós nunca estivemos sozinhos, aleluia. Ele sempre esteve conosco, em nossas reuniões, em nossas palestras, em nossos grupos de orações, em nossos evangelismos, em nosso nascimento e também a nossa morte, irmãos. Cristo sempre esteve conosco e sempre estará conosco, porque Ele é Deus. Cristo morre e ao morrer Ele leva consigo as nossas dores. E agora Cristo, Ele fala, Ele mostra através daquela sua atitude, do seu grande ato salvífico, através do seu martírio. Agora o Cristo encarnado mostra que Ele é Salvador. Ele mostra que Ele é o substituidor. Porque a morte de Cristo foi uma morte de substituição, foi uma morte de expiação, foi uma morte no lugar de, no meu lugar, no seu lugar. Ele morre por mim e por você sem nenhuma necessidade, irmãos, de passar por tudo aquilo. Porque as hostes celestiais, as miríades celestiais, todas estavam a todo tempo à disposição de Cristo. Você entende isso, irmãos? Quando Jesus Cristo termina de jejuar, pintado ali no deserto, 40 dias e 40 noites com Satanás, não foram os homens que o serviram, foram? Não. Mas um anjo desceu do céu, trouxe água, pão ao Senhor, porque os anjos o servem. Você entende isso, irmão? Quando Jesus chorava ali no Monte das Oliveiras, quando suas lágrimas e seus suores se convertiam em sangue, ali de tamanha amargura, quando ele traz aquela declaração tão triste, tão enfática, quando ele diz: Senhor, Deus meu, quando ele fala ali que ele passasse por aquilo sem beber aquele cálice, ele não estava falando da sua morte, mas o cálice ter sido ultrajado, de ser abandonado ali pelos seus amigos, de ser negado ali por Pedro, vendido ali por Judas. Quem o consola é mais um anjo que desce do céu e vem chorar com o Senhor. Os anjos sempre estiveram à sua disposição, assim como na crucificação, a qualquer momento. Os anjos poderiam ter descido o nosso Senhor da cruz, mas em nenhum momento Ele assim o faz. Ele sempre disse que as hostes celestiais estavam à sua disposição. Você acha que se eu não quisesse, quando Ele diz ali aos filhos do trovão, quando eles declaram: Senhor, Tu não quer que nós oremos e caia fogo do céu e consumam essas pessoas? E Jesus: olha, se eu quisesse, miríades de anjos descendo do céu em meu favor. Mas Ele explica que esse não era o ministério dos apóstolos, não era o ministério daqueles homens. E Jesus morre por nós, irmãos. E na sua morte, Ele paga a minha dívida, Ele paga a sua dívida. Se Satanás um dia vier te acusar dos seus pecados do passado, você pode apontar o dedo para ele e dizer: eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Porque na cruz Ele pagou os meus pecados. Ele pagou. Na cruz, a nossa cédula, a nossa promissória de dívida, como diz a palavra do Senhor, foi cravada na cruz. Aleluia. Paga com o sangue de Jesus. Porque nos seus últimos momentos de vida, Jesus ele declara para o céu, para a terra e o inferno ouvir: está consumado. Aleluia. Aleluia. É como se ele dissesse o nosso nome. Ele não deve nada. Ela não deve nada. O João não deve mais. A Maria não deve mais. Tudo está pago. Tetelestai, está consumado. E aí Jesus se mostra no nosso canal de salvação. Jesus é o elo que nos liga com Deus.
Jesus é pré-encarnado e Jesus é a nossa salvação. Aleluia. E na morte dele, irmãos, nos foi dada vida e vida em abundância. Você entende isso, irmãos? Uma vida que não se esvai aqui, não termina por aqui a nossa vida. Nossa vida ela continua. Nós aguardamos o seu regresso para que a nossa vida seja eterna. Nós presbiterianos, nós acreditamos na salvação do reino de Deus nessas duas perspectivas. O já e o ainda não. O já porque já vivemos o reino de Deus, como o Joaquim aqui frisou. E o ainda não porque nós esperamos uma consumação total ainda desse reino. Esse reino que não terá fim. Logo será manifesto, irmãos, nesse mundo. Graças a Deus por isso. Aleluia. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. Nós esperamos o cumprimento dessa promessa. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Então Jesus, Ele quer que nós saibamos quem Ele é de fato. E nenhum outro, irmãos, nenhum outro foi colocado à destra de Deus. Você vai ler a carta aos Hebreus, isso vai lhe explicar logo nos seus primeiros capítulos. Nenhum anjo, nenhuma autoridade, ninguém foi colocado à destra de Deus, e ninguém foi chamado de filho, assim como Jesus Cristo é chamado de filho, assim como Cristo é colocado ali como filho de Deus. Agora Ele como intermediador, Ele agora como nosso advogado, Ele agora como nosso intercessor, o único intercessor, apenas um. É por isso, irmãos, que nós não fazemos preces para mártires, para santos, porque a palavra diz que apenas Jesus é o intercessor. Você entende que o véu foi rasgado, irmão? Amém. Você compreende isso? Glória a Deus. Que o véu se rasgou de alto a baixo. Mas eu quero te trazer uma revelação mais profunda acerca disso. O véu não era aquele templo, não era aquele pano do tabernáculo, não. O véu que se rasgou foi a própria carne do Messias, aleluia. Que se rasgou ali, nos dando livre acesso à presença de Deus Pai. O véu se rasgou. Agora eu entro livremente, com intrepidez, à presença do meu Deus. E chego na presença do meu Deus, me ajoelho na sua presença e digo: Pai, sou eu, aleluia. Teu filho, tua filha, quero falar contigo, aleluia. E não há entraves, irmão. Aleluia. Não há barreiras. Os anjos tronos, os querubins e serafins, não dizem alto lá. Eles não barram nossas orações de maneira nenhuma. Os santos anjos recolhem as nossas orações em taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e são levadas a Deus, aleluia. Não é assim que ensina a palavra? Tudo por causa de Jesus, irmãos. Tudo por causa de Jesus. Mais poderoso do que tudo, maior do que tudo. Pedro passa a entender isso. Já vou concluir, irmãos. Quando ele ali naquela pesca maravilhosa, e eu gosto muito de frisar, irmãos, essa cena, e imaginar aquela cena. Depois de ter passado a noite pescando, Pedro não pega nada. E aí Jesus, no final de um grande sermão, usou o barco de Pedro como púlpito, prega um sermão muito comprido, e Jesus diz: Pedro, vamos pescar. E Pedro diz: poxa, eu já estou cansado, você a noite pescando, e eu sou pescador, e ele é carpinteiro, até onde eu sei ele é carpinteiro, ele não é pescador. Mas Pedro disse: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele obedece a palavra do Senhor, e que aquela rede vem abarrotada de peixes, que ele tem que pedir ajuda para os outros barcos para trazer aqueles peixes, o produto daquela pesca para dentro da embarcação, aí ele entende que Jesus não era só um homem. Ele olha para Jesus, esconde o rosto, porque ele sabia que não se podia olhar para Deus e permanecer vivo. E ele entende que Jesus é Deus. Afasta de mim, porque sou um pecador. E aí Jesus fala do seu relacionamento, do que ele quer conosco, relacionamento. Pedro, eu quero ir para a tua casa contigo, aleluia. É por isso que nós somos a noiva do Cordeiro, igreja. Aleluia. A noiva do Cordeiro. A gente não é namoro. O
que Cristo quer com a igreja não é namoro, Cristo quer um relacionamento sério. Aleluia. É por isso que a igreja é noivado, é compromisso. É a igreja que espera a vinda do noivo que virá buscá-la. Aleluia. Cristo é Deus. E Tomé vai compreender isso. Depois de tanta materialidade, tanta incredulidade, quando as Marias dizem, ele ressuscitou, ele vai dizer, eu só acredito, só se vê as chagas nas suas mãos. O Cristo aparece no meio da reunião, ou porque as paredes não eram nada para ele, o espaço e tempo não era nada para ele. Agora ele está ressuscitado, ele aparece no meio dos apóstolos, mostra suas feridas ali para Tomé. Toca, Tomé, porque o fantasma não pode ser tocado. Aleluia. Aleluia. E Tomé, irmãos, apesar de tudo isso, ele me ensinou alguma coisa muito profunda. É aí que ele olha para Jesus e declara para a igreja quem é Jesus. Senhor Jesus, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Ele declara que o Senhor é Deus. E ele vai dizer isso em muitos momentos. É Felipe que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que ele diz ao seu apóstolo? Felipe, eu estou convosco há tanto tempo e ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Então Cristo é o nosso Deus, irmãos. Cristo é o nosso Senhor. Ele não é só o Cristo histórico, mas Ele é o Cristo histórico, Ele é o Cristo pré-encarnado e Ele é o Cristo glorificado, aquele que virá buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você pode glorificar o Senhor por isso, igreja? Aleluia. O desejo de buscá-lo, o desejo de aprender dele, o desejo de ser como ele. O Espírito vai revelando Jesus em nossos corações e nós vamos querer buscar o máximo ser parecido com ele. Não pelas nossas forças, mas porque Deus o Pai, através do Espírito que colocou em nós, faz com que nós desejemos isso. E meus irmãos, nós somos chamados, de fato, pelo Senhor, a abandonar a forma como nós pensamos, a nossa antiga forma, como nós agimos, para agora confiar em Jesus.